Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quarta-feira nós temos a definição do último finalista da Libertadores da América. Você que está vendo esse vídeo, você já sabe, ou ainda vai saber daqui a pouco, o primeiro finalista, se foi o Galo, confirmando ali a sua classificação depois de uma boa vantagem no primeiro jogo, ou se foi o River Plate, que conseguiu um milagre. Possivelmente, ou muito difícil, mas pode ter acontecido. E nesse jogo aqui nós temos uma situação assim, ainda mais se for pro lado religioso, né? O milagre do Peñarol aqui teria que ser muito histórico. Mas o que paira nesse jogo, infelizmente, é uma confusão antes do jogo acontecer. O ministro do Interior do Uruguai simplesmente vetou a presença dos torcedores do Botafogo, decisão que vai contra as regras da Conmebol e que poderia até surtir uma eliminação do Peñarol. E é um absurdo, né? O Peñarol veio até o Brasil, criou toda aquela confusão, né? Toda aquela quebradeira que teve perto da praia e ainda assim pôde assistir o jogo. Os torcedores que não foram presos, óbvio, os vândalos que não foram presos. E o Botafogo, a torcida do Botafogo, está sendo impedida, pelo menos até o momento, né? Estava lendo as notícias aqui. Pelo menos até o momento, os torcedores do Botafogo não vão poder entrar no estádio. E os torcedores que já estão no Uruguai vão ter que arcar com esse prejuízo enorme de ter ido até lá, fora todo o desconforto de racismo, de briga que está rolando por lá em cima dos torcedores do Botafogo. Enfim, depois de um dia onde Vini Júnior fica na segunda colocação da Bola de Ouro, a gente já falou disso, não vou tocar nesse assunto de novo, temos mais uma polêmica agora envolvendo esse jogo da volta entre Peñarol e Botafogo, que é só um dos jogos importantes nessa quarta-feira. A gente tem DFB Pokal, a segunda rodada da Copa da Alemanha, tem o Bayern de Munique entrando em campo, na Itália tem Inter de Milão em busca de uma aproximação contra o Napoli, fora de casa contra o Empoli. Tem a Juventus que empatou com a Inter enfrentando o Parma. A Atalanta pega o time chato do Monza. Tem na Libertadores o Botafogo, como eu falei, mas na Sul-Americana tem o Cruzeiro tentando uma classificação contra o Lanús depois de empatar em casa 1-1. Temos Copa da Liga Inglesa com os grandes em campo. Liverpool entra contra o Brighton, o Chelsea enfrenta o Newcastle, o City pega o Tottenham, grande jogo, o Arsenal pega o Preston e o United, depois de finalmente demitir o Erik ten Hag, e olha que tinha tempo e dinheiro, hein? Muito dinheiro, vai enfrentar o Leicester com uma cotação bem baixa. Tudo isso nesse planejamento de hoje. E claro, não posso esquecer, jogo atrasado, muito importante tanto para o Inter quanto para o Flamengo do Campeonato Brasileiro. O Inter numa busca de aproximação desse G4 e acaba sendo um confronto direto, porque caso o Inter vença, ele ultrapassa o Flamengo na tabela. E o Flamengo, que ainda sonha com uma possibilidade de brigar por o título, mas agora muito mais voltado em permanecer no G4 para garantir a vaga na Libertadores. Afinal de contas, se o Botafogo não ganhar o título da Libertadores, não sei nem se o Botafogo vai à final, mas é muito provável que vá, a vaga extra vai ficar mais complexa. Então, aqui nós temos, óbvio, a necessidade também do Flamengo em pontuar nessa partida. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta bem movimentada, dia 30 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento de hoje passando assim por cima da quantidade de jogos que a gente tem para opção de trabalho. São 12 partidas que eu separei aqui, se eu não contei errado. E aqui nós temos um grande problema, que é esse aqui, ó, o entreveiro que vai rolar das 16h45 em diante. Olha a quantidade de jogos, são 6 jogos ao mesmo tempo. Aí você vai me perguntar, dá para fazer tudo? Com qualidade não, né? Com qualidade não. Então nós vamos analisar os jogos, vamos colher informações e, claro, fazer um filtro, tá? E aí você pode filtrar por cotação, por metodologia, por conhecimento das equipes e, obviamente, também por informação coletada, tá bom? Vou pedir para você deixar o like no vídeo. Posso contar com você? Porque realmente ajuda o YouTube a entender que é um vídeo legal, para ele entregar para novas pessoas. E você que está chegando aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Theo. Eu estou aqui há 13 anos praticamente nessa caminhada e este canal do YouTube, o BDM, já está indo para o seu 7º ano, se não me falha a memória. E aqui não é, né? Pelo menos não é um planejamento com palpites. Então eu não vou cuspir para você entradas, tá? Se você quer de fato isso bem rápido, você vai encontrar outros canais por aí de pessoas muito mais gabaritadas. Eu tenho o objetivo de levantar o maior número de informações para trabalhar principalmente ao vivo, embora você escute da minha boca alguns direcionamentos, mas eu não quero que você tome isso como regra. Tá bom? Então, conto com você também. Se você quiser se inscrever por aqui, vai ser um prazer. Vamos começar na Série A? Jogo isolado ali da Inter contra o Empoli. Nesse momento,
O Empoli, que começou muito mal o campeonato italiano dentro de casa, ele vai na 10ª colocação com 2 vitórias em 9 jogos. Em casa, o Empoli está aqui, ó, na 18ª colocação com 3 empates e 1 derrota. Tá? Então, é um Empoli que não sofreu tantos gols, sofreu apenas 1, mas não marcou ainda nenhum gol dentro de casa. Fora de casa, a Inter de Milão ainda não perdeu, segue invicta, e a gente pode trazer o PDF de apoio para comprovar isso. A Inter venceu 2, empatou 2, saiu na frente em 2 jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo e, aqui é uma informação importante, sofreu com muita frequência. Somente em um desses 4 jogos a Inter deixou de sofrer. O Empoli não marcou nenhum gol, mas sofreu pouco. Então o Empoli puxa esse jogo para um cenário mais under. Nem vou comparar aqui aproveitamento em finalizações, porque o Empoli não marcou gol nenhum. Primeiro tempo, segundo tempo também não dá para comparar muito. O fato é que, das últimas vezes que a Inter enfrentou o time do Empoli, a Inter venceu as últimas 3, não sofreu gol nas últimas 3 e foi a primeira a marcar em 80% dos últimos 10 jogos. Então, de fato, temos aqui uma equipe favorita e eu não vou discordar dessa cotação da Inter. Tá? Das últimas vezes que a Inter visitou o Napoli, e eu vou puxar desde lá de trás, 1-0 Inter, 2-0 Inter, aqui em cima 3-0 Inter, 1-0 Inter, então é uma quantidade muito grande. O Empoli até chegou a complicar a vida da Inter em 2023, mas foi jogando fora de casa, tá? Então, de fato, aqui é um jogo, se você é um trader, para um back favorito, para você tentar encontrar esse favoritismo da Inter. Lembrando, o time da Inter, o jeito da Inter jogar, não é da metodologia padrão de back favorito. Não é uma equipe que vai amassar e sufocar o Empoli dentro da pequena área. A Inter de Milão não joga assim. A Inter chama o adversário um pouco para cima para poder jogar nas costas da última zaga com lançamentos. Ora, é pelo lado do Di Marco, que não sei se já está recuperado, inclusive vou até dar uma olhada se o Di Marco jogou nos últimos jogos, e também, ora, do lado direito pelo Dumfries, né? Onde é que está aqui o Di Marco? Eu acho que ele está lesionado ainda. Isso é um problema. Nas últimas partidas, o 4-4 com a Inter, deixa eu ver se ele estava jogando. Federico Di Marco, está jogando sim. Ele não está lesionado. Então, ótimo. Dumfries pelo lado direito e Di Marco pelo lado esquerdo. Presta atenção nesses dois jogadores, tá? Em relação a gols, não costuma ser um confronto de tanto ambas marcam. A Inter, quando vence, no máximo aqui a gente viu um 3-0, então eu não vou te indicar gols aqui, a não ser que a Inter esteja vencendo por 2-0, por 2 gols de diferença. Para você tentar buscar mais um gol na partida pode ser interessante. Beleza? Vamos agora para o campeonato inglês, a Copa da Liga Inglesa, a terceira competição mais importante ou talvez a competição menos importante. A gente pode listar de duas maneiras, né? Falando sobre Brighton e Liverpool. Esse é o primeiro jogo, o jogo que antecede a confusão das 16h45. Então, nesse jogo aqui você já tende a ter um problema, porque no meio do primeiro tempo vai começar 6 jogos. Então, se você definiu que o Liverpool é o seu jogo de foco, fica no Liverpool, pelo menos até terminar o primeiro tempo, tá? Detalhe, o Brighton é um adversário chatíssimo e o primeiro para casa que eu deixo para você aqui é: verifica a escalação do time do Liverpool. O Liverpool tem Liga dos Campeões, o Liverpool tem Premier League, o Liverpool tem a FA Cup e é óbvio que ele vai tentar chegar o mais longe possível na Copa da Liga Inglesa. Mas não é uma competição assim exageradamente importante, tá? Na temporada passada, se não me falha a memória, o campeão da Copa da Liga Inglesa foi o próprio Liverpool, na final contra o Chelsea. Venceu por 1-0. Então, é a terceira competição mais importante ou, de novo, a competição menos importante, mas o Liverpool venceu e agora ele defende o título, tá bom? Então, para mim, é um jogo para correção de preço. Como favorito e por enfrentar um adversário que tem capacidade de complicar a vida do Liverpool, eu acredito que pode ser um favorito que pode se complicar. Isso quer dizer que se você tem a intenção de trabalhar a favor do Liverpool, talvez esperar uma cotação mais elevada pode ser interessante. Dá uma olhada no desempenho do Brighton na Premier League dentro de casa. Não perdeu nenhum jogo ainda, presta atenção, tá? O Brighton é uma equipe que sofre com muita frequência, mas que também marca com frequência. O Liverpool não falhou em marcar nenhum jogo fora na Premier League, venceu 4, empatou 1 e tem um número de gols marcados até maior do que o do Brighton. Em aproveitamento, o Liverpool é bem melhor. No primeiro tempo, o Liverpool divide ali o protagonismo com o Brighton, mas no segundo tempo o Liverpool é melhor, tá? No geral, é sim melhor o time do Liverpool,
Não duvido de um jogo para possível ambas marcam. Não duvido de um jogo para possível até 2,5 gols, que está com uma cotação baixa, dá para trabalhar ela ao vivo, tá? Das últimas vezes que essas equipes se enfrentaram, o Brighton sofreu gol nas últimas 3 e o Liverpool sofreu gol nas últimas 5. Só para ter ideia de como o Brighton consegue complicar a vida do Liverpool. O over 2,5 aconteceu consecutivamente e nas últimas 5 partidas e o ambas marcam em 4 de 5. E mais um detalhe, a cereja do bolo. O Brighton marcou primeiro em 4 de 5. Então é sim um time que pode complicar a vida do treinador Arne Slot do time do Liverpool, tá? Próximo jogo que eu olharia, aí a gente já vai entrar naquela confusão, é Arsenal e Preston. Não vou inventar moda aqui. Você conferindo a escalação do Arsenal, se for o time titular, vale a pena ficar de olho nesse back favorito. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um time de divisão diferente, tá? O Arsenal é muito mais time e se tiver com o time completo, dá para ficar de olho nisso. O Preston, na sua competição, ainda não perdeu tantas dentro de casa, perdeu apenas uma. É um time com muita iniciativa, falha pouco em marcar, mas o Arsenal, tecnicamente falando, é outra prateleira, tá? Então você viu o Arsenal com o time completo dominando o Preston, dá para trabalhar a favor do Arsenal. Se o Arsenal tiver com o time misto, eu ficaria de fora. Não trabalharia correção de preço aqui e também talvez até abdicaria do jogo pela dificuldade em acompanhar essa quantidade de jogos ao mesmo tempo, tá? E aqui eu já coloco esse asterisco, ó. Caso o time do Arsenal entre com um time misto, esse jogo, na minha opinião, você pode olhar para outra partida e deixar esse aqui um pouco mais de lado. Newcastle e Chelsea. O mercado ele não deu um favorito para o Chelsea. Favoritismo, né? Mesmo o Chelsea tendo conseguido um bom resultado no último jogo, vencendo o próprio Newcastle na Premier League por 2-1, o mercado sabe que o Newcastle em casa é um time muito difícil. Então, não vou discordar. É um jogo para correção de preço. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente conseguiu ver que o ambas marcam é muito frequente, ó. 2-1, 3-2, aqui provavelmente foi pênalti 5-3, 4-1, 1-1, 1-1, 1-0, 1-0, 3-0, 2-0. Então, desde 2023 para frente, o confronto vem com muita frequência com ambas marcam, que está com uma cotação ruim. Se você quiser aproveitar, aproveite ao vivo com uma cotação mais alta. E também vem com uma frequência muito grande de pelo menos 2 gols. O over 1,5, óbvio, está muito baixo. E o 2,5, que seria um cenário para ao vivo, dá para explorar assim durante o jogo. No confronto direto, deixa eu ver se eu tenho uma outra informação. O Chelsea venceu as últimas 3 e o Newcastle sofreu nas últimas 6, só que o Chelsea sofreu nas últimas 7. O ambas marcam é muito frequente, como eu falei, nas últimas 6 partidas consecutivas. O Enzo Maresca deu outra vida para o Chelsea, é um time muito mais forte, mas ainda assim eu respeito muito o Newcastle dentro de casa. Se o Chelsea fosse favorito, eu já diria que ele poderia se complicar, mas aqui o mercado já traçou o jogo como um jogo parelho, tá? United e Leicester. Tenho minhas ressalvas. São 2. Primeiro, sempre gosto de dizer que não há nada mais rápido em relação a resultados do que a queda de um treinador que o time já não aguentava mais. E vamos ser sinceros, o Ten Hag, ele fez hora extra no United. Já era para ele ter sido mandado embora há muito tempo. Ele teve tempo e teve dinheiro. E teve a confiança do clube, principalmente. Do grupo, eu não sei, mas do clube. Já era para ter sido demitido antes. Gosto do trabalho do Ten Hag, gostei do que ele fez na Holanda, mas no United não funcionou. Equipe técnica também lesionando muitos jogadores do jeito que treinava a equipe. Ninguém conseguia entender porque toda hora os jogadores estavam lesionados. E o United saiu do Ten Hag, não sei quem vai assumir de verdade o time, tem algum treinador interino, mas sinceramente eu tenho minhas dúvidas. A segunda ressalva é com essa cotação. Eu sei que o United, tecnicamente falando, ele é mais time que o Leicester, mas se fosse o Ten Hag à frente da equipe, eu não viria de jeito nenhum para trabalhar a favor do United, porque eu sei que o trabalho do Ten Hag não vinha dando certo. Com a saída do Ten Hag vem essa balança, né? É muito provável que o United jogue muito melhor sem o Ten Hag, dá um alívio danado nos jogadores, mas ao mesmo tempo eu não consigo confiar pelo que ele vinha apresentando antes. Então eu deixaria esse jogo pro ao vivo. Dá para você pensar em back United? Olha, faz muito tempo, vou até citar uma prateleira, né, aqui em cima. Faz muito tempo que eu não trago o United como prateleira de time para back favorito. Então não vai ser agora, só porque o Ten Hag caiu, e ele caiu nesse final de semana, que eu vou, sinceramente, passar o United para um time para back. Vamos deixar esse jogo passar primeiro, a impressão que ele vai me mostrar, tirar todas as conclusões e aí depois eu dou uma olhada para isso. Eu vou deixar como um jogo complementar. Se você quiser trabalhar a favor do United, trabalhe ao vivo por sua conta e risco, mas eu tenho minhas ressalvas com o United em relação a essa cotação. Se fosse uma cotação mais elevada, tudo bem, tá bom? É provável que vença, mas com essa cotação eu deixaria também de fora, vou deixar mais um asterisco aqui pra gente conversar no final. Na Itália, voltando rapidinho para a Série A, antes da gente continuar na Premier League, nós temos a Atalanta enfrentando
o Monza. Esse é um problema, né? Novamente nós temos uma cotação baixa de um time que costuma entregar, que é a Atalanta. Time muito forte, já está aqui na 5ª colocação, tem 5 vitórias. Dentro de casa, a Atalanta só perdeu uma partida, venceu 3, a gente consegue ver aqui pelo PDF de apoio. 75% dos jogos ela saiu na frente, não falhou em marcar nenhum jogo, porém também não deixou de sofrer nenhum. É uma equipe que dá e toma, né? O time do Monza, que eu carinhosamente chamo de time safado, ele vem complicando a vida de grandes times nos últimos anos, né, nas últimas temporadas e também nos últimos jogos. O Monza conseguiu empatar com o time da Inter de Milão, o Monza conseguiu empatar com a Roma, venceu o Verona de praticamente goleada fora de casa por 3-0 e vem de um 2-2 contra o Venezia. Fora de casa, o Monza já consegue aqui vencer a sua primeira partida, que foi justamente contra o Verona. O Verona que, se eu não me engano, tinha começado muito bem a temporada com uma vitória cachapante para cima da Atalanta, né? Então é um Monza que eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas ressalvas, tá? Eu não duvido que essa cotação da Atalanta seja justa, não duvido que você possa encontrar aqui um favoritismo com uma pressão muito grande da Atalanta para trabalhar esse back favorito. Agora, se você é um Panther, eu consideraria uma precificação levando em conta o que o Monza pode fazer, pode dar trabalho, tá? O Monza sofreu uma média de 4 gols em 4 jogos, então uma média de 1 gol por jogo. Isso aqui já tira um pouco da gente essa ideia de trabalhar talvez uma goleada da Atalanta. Ela pode acontecer porque a Atalanta marcou 4 de média por jogo. Olha isso daqui, a Atalanta foi um dos times que mais marcou gol no cenário europeu até o momento, tá? Então a Atalanta tem a capacidade de golear esse jogo, mas o Monza, em contrapartida, pode se defender muito bem. Se você vê a Atalanta na frente, vencendo por 2 gols, o Monza saindo para o jogo, ótimo. Você pode trabalhar a goleada da Atalanta, você pode trabalhar mercado de gols para buscar mais 1 ou 2 gols no jogo, sem problema. Agora, a Atalanta tendo dificuldade de penetrar na área do Monza, eu não exploraria o mercado de gols no 0-0, nem no 1-0 do Monza, nem talvez no 1-0 da Atalanta. Só mesmo num cenário de 2 de diferença, tá? Nos últimos jogos entre eles, a Atalanta venceu os últimos 4 consecutivos. Em casa foi 5-2 e 3-0. Então, acho que a gente pode pensar no cenário de 2,5 gols aqui também, com uma cotação um pouco mais elevada durante a partida. Fechou? Mais um cenário da Série A italiana é Juventus e Parma. Juventus que vem de uma grande, vamos dizer assim, né? Uma grande recuperação fora de casa contra a Inter de Milão. A Inter chegou a estar numa diferença de gols bem grande. Foi um jogo de viradas e reviradas, e a Juventus conseguiu, mesmo sendo uma característica de jogo under, a Juventus conseguiu buscar esse empate contra a Inter e agora enfrenta o Parma com uma cotação de 1,42. É normal esse tipo de cotação para a Juventus contra um time de meio para baixo da tabela, só que nesse momento a gente tem uma Juventus que em casa só venceu 2 partidas e só marcou 5 gols, uma média de 1 gol por jogo. Pouco para uma equipe da Juventus. E aí pega um Parma que só perdeu uma fora. Quem foi o time que conseguiu derrotar o Parma fora de casa? Foi o Napoli, por 2-1. Você vai lembrar desse jogo. O Parma saiu na frente, complicou a vida do Napoli, teve um jogador expulso, e aí Lukaku e Anguissa fizeram um gol. O gol do Anguissa foi de escanteio, se não me engano, no último lance praticamente. Então o Parma ia conseguindo pelo menos um empate também contra o Napoli. Então é um adversário que a Juventus provavelmente vai enfrentar, que vai se comportar de uma maneira mais defensiva. Isso abre a possibilidade de um back favorito se a Juventus estiver muito bem, mas também abre possibilidade para correção de preço se a Juventus não entregar tudo o que tem no início. Como o Parma pode vir mais com uma pegada defensiva, essa correção ela pode não acontecer do jeito que você espera, tá? Então estar a favor da Juventus, se ela estiver muito bem, pode ser o cenário mais interessante. Se não for da sua metodologia, é melhor você não fazer nada. Não vou te indicar gols aqui, porque pode ser que o Parma consiga segurar a Juventus até mais tempo, né? Até os 60, 70, 80 minutos. Aí o gol da Juventus vai sair tarde. Pode ser que o Parma saia na frente e consiga se defender, diferente do Napoli, talvez não tenha um jogador a menos. Pode ser que a Juventus faça 1-0 e o Parma não saia, pensando também talvez em saldo ou por dificuldade técnica mesmo. Então eu sinceramente não te indicaria o mercado de gols no pré-live. Juventus vencendo por 2 gols ainda no primeiro tempo, Parma saindo para o jogo, você conferindo isso ao vivo, pode valer a pena, tá? Passando rapidinho, agora já praticamente encerramos, né? Esse é o último jogo das 16h45, mas passando na DFB Pokal, que é uma das competições que eu mais gosto, para falar sobre o Bayern de Munique, que vem de derrota contra o Barcelona por 4-1 e vem de goleada para cima do Bochum 5-0, enfrenta o Mainz, que não está bem na Bundesliga, já não vence há 3 partidas, nos últimos jogos vem com bastante empate, bastante derrota. No confronto direto, o Bayern de Munique é sempre muito mais efetivo, porém já aconteceu e não foi poucas vezes. Aqui você tem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aonde o Mainz conseguiu complicar a vida do Bayern, tá? 2-1, 3-1,
e 3-1. Então, o Mainz em casa, ele tem esse histórico de conseguir complicar a vida do Bayern de Munique. Por isso a gente tem que tomar cuidado no ao vivo. Nos últimos jogos entre eles, o Mainz sofreu gol nos últimos 20 jogos consecutivos e o Bayern sofreu nos últimos 3. Over 2,5 em 100% dos últimos 10 jogos. Essa cotação de 2,5 aqui, então, ela não é ruim, porque ela reflete uma situação que é frequente, mas eu só pegaria numa cotação bem mais elevada durante o jogo. O ambas marcas aconteceu em 9 de 10. Aqui a gente tem uma cotação de 1,53 que é ruim, mas pela frequência também remete mais ou menos uma odd interessante, mas eu só pegaria também numa situação de odd mais alta. E o Bayern de Munique é o primeiro a marcar nos últimos 5 jogos consecutivos, e aí dá de novo para pensar aqui num cenário de back favorito se o Bayern estiver dominando o jogo. Lembrando, Harry Kane, Olise, Musiala estão fazendo chover. Realmente o Bayern está jogando muita bola na parte ofensiva, Kimmich também jogando muito bem. Então, se o Bayern dominar esse jogo, dificilmente o Mainz vai conseguir segurar alguma coisa. Alguns destaques da DFB Pokal que eu falaria aqui para vocês para jogos complementares. Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. Gosto de um jogo para gols, vou colocar como complemento. Gosto do Marmoush, atacante do Frankfurt. O Ekitike também está por ali no Frankfurt. Gosto do Gladbach porque é uma equipe que se expõe, que vai atrás. Dá para pensar em gols aqui, lembrando de ser jogo único, tá? Hertha Berlim e Heidenheim, aqui um jogo de segunda contra a primeira divisão, mas o Heidenheim recentemente esteve na segunda. Também acho que é um jogo interessante para gols. Paderborn e Bremen já é um jogo um pouco mais tenso, depende muito do cenário. O Paderborn já é uma equipe voltada para o contra-ataque, provavelmente o Bremen tende a ter mais a bola. Qualquer discrepância de 2 gols de vantagem aqui, a gente também pode ter um jogo para gols. Arminia Bielefeld e Union Berlim, aqui a gente está falando de um time de terceira divisão, que é o Bielefeld contra o Union. O Union é bem mais favorito. O mercado ele não acredita tanto no Union Berlim, pode ser até um back, mas eu não trabalho esse tipo de situação na DFB Pokal. Deixaria como jogo para complemento também. Freiburg e Hamburgo, aqui jogo para gols, né? O Freiburg é bem mais favorito por conta da primeira divisão, nível técnico. O Hamburgo focado em tentar voltar para a primeira e é um time que na maioria das vezes, se estiver na frente do placar, vai ceder oportunidade. Se estiver atrás, vai se expor. O Hamburgo geralmente deixa o jogo bem mais esquentado para gols. Dresden e Darmstadt também é um bom jogo complementar. Hoffenheim e Nuremberg. Nuremberg também é um time bem goleador essa temporada. Pode ser interessante. Se eu não me engano, foi o Nuremberg que meteu 8 recentemente, não foi? Aqui, ó. 8-3 no Regensburg, 4-0 no Greutenfurt, 3-2 no Preußen Münster e também não só dá, também toma. 2-0 do Hertha, 2-0 do Hannover, 4-0 do Magdeburg. É um time voltadíssimo para gols que a gente pode ficar de olho, tá? O que mais que a gente tem aqui? Agora vamos para os jogos das 17h15, que é um jogo isolado na Copa da Liga Inglesa, que é o clássico entre Tottenham e City. Se tem um time que gosta de complicar a vida do City, é o tal do Tottenham, né? Principalmente na casa do Tottenham. É um time chato. Se você pegar os últimos jogos, ó, 2020, vitória do Tottenham por 2-0, 2021, vitória do Tottenham por 1-0, 2023, vitória do Tottenham por 1-0, aí aqui teve vitória do Tottenham também no Etihad por 3-2, então não é uma hegemonia do City não, tá? O City venceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas o Tottenham também venceu, ó, 1, 2, 3, 4 e teve um empate. Então, o Tottenham, dos times ali da parte de cima da Premier League, é um dos times que mais consegue complicar a vida do City. Primeiro para casa desse jogo é saber se a gente vai ter os times titulares. Lembrando que essa aqui é a Copa da Liga Inglesa, o City pode fazer aí alguma mescla, né? O City ele conquistou a Tríplice Coroa, mas ele não conquistou a Copa da Liga Inglesa. Foi o, se eu não me engano, foi o Liverpool, né? Não lembro se foi na temporada passada ou retrasada. Mas o principal título de Copas da Inglaterra é a FA, né? FA Cup. Então, para mim é um jogo inicialmente aqui para correção de preço. Verifique se as duas equipes vão levar o time titular ou não. Na Premier League, o Tottenham venceu 3 das 4 partidas que disputou. O time do City venceu 3 das 4 que disputou. A diferença é que o Tottenham perdeu uma, o City empatou uma. O time do City tem mais iniciativa, sai mais na frente do placar, falha em marcar em nenhum jogo. Um ataque muito consistente, com 2 gols de média marcados por jogo, porém, mesmo o time do Tottenham tendo falhado em marcar em um desses 4, ele teve mais gols marcados do que o City. O número de gols sofridos é idêntico, o aproveitamento do Tottenham é melhor, é um time mais robusto no contra-ataque. Primeiro tempo muito parelho, segundo tempo muito parelho. Para mim, o mercado não errou aqui em editar esse jogo como um jogo parelho, tá? De verdade. Nos últimos confrontos entre eles, o time do City não perde há 3, o Tottenham sofreu gol nos últimos 3, porém saiu na frente em 5 dos últimos 7.
Então é um Tottenham que tem essa capacidade de complicar a vida do City. Eu não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols por aqui, e eu não duvido também de uma situação de ambas marcas. O mercado já deve estar esperando isso, né? 1,40, sim. Então não pegaria no 1,40, tentaria pegar essa cotação um pouco mais elevada. Tá? O City, ele não é favorito para o mercado, mas se ele fosse, eu diria aqui que seria um favorito que pode se complicar pelo histórico que o Tottenham costuma fazer com o City. Tá? Passando agora para o Campeonato Brasileiro, temos um jogo atrasado entre Internacional e Flamengo, jogo atrasado da 17ª rodada. O Inter é favorito, claro, porque dentro de casa costuma complicar muito a vida do Flamengo. A gente pode pegar o histórico aqui dos últimos jogos e ver que o Inter, quando joga em casa, ele é bem soberano, ó. 1-1, 2-2, aí você tem vitória do Flamengo por 2-1, depois vitória do Inter por 3-1, 2-1. Eu sei que na história recente o Flamengo tem conseguido recuperar, mas quando a gente busca lá para trás, a situação é bem mais complexa para o Flamengo, né? Se a gente pegar só na casa do Internacional, nessa competição, você tem, ó, vitórias do Inter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias do Internacional. Vitórias do Flamengo, 1, 2, né? Então, o Flamengo, quando vai ao sul do país enfrentar Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, na maioria das vezes se complica. Ou tende a ter jogos bem difíceis, né? Mas também é frequente nesses últimos jogos o ambas marcam. O Flamengo é uma equipe que marca com frequência quando vai lá, ó. 1-1, 2-2, 2-1, 2-1. É um cenário frequente. Ó, 2-1, 2-1, 2-1, 2-2, 2-1, 3-1 e 2-1 das últimas vezes que o Flamengo esteve lá no Campeonato Brasileiro. Então, já começa pensando, além da correção de preço aqui, num jogo com uma possibilidade de ambas marcam, que está até com uma cotação bem interessante, tá? Deixa eu dar uma olhada na possibilidade de escalação, porque se não me falha a memória, o Flamengo ainda segue com alguns desfalques. Ó, do lado do Inter, deixa eu ver se eu tenho uma informação, ó. Inter chega embalado para enfrentar o Flamengo, Roger Machado mantém apenas uma dúvida no time, que é o Tabata ou o Gabriel Carvalho. O volante Fernando deve seguir de fora. Ok. Do lado do Flamengo, Felipe Luiz não conta com o Léo Pereira e Arrascaeta suspensos. De La Cruz está no departamento médico com lesão muscular e Alexandre deve continuar fora por desgaste. Então nós temos, provavelmente, Davi Luiz ou Fabrício Bruno no lugar do Léo Pereira para fazer dupla com o Léo Ortiz. No meio, provavelmente Alcaraz entra no lugar do Arrascaeta e aí você vai ter o Everton no meio campo com o Pulgar, junto com o Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Bruno Henrique voltando à equipe, talvez, muito provavelmente, né? Depois do Michel ter jogado contra a equipe do Juventude. É um time do Flamengo agressivo, né? Então dá pra gente pensar assim nesse cenário de ambas marcas. E o 2,5, que é um cenário frequente também, como eu falei aqui, ó. Os últimos jogos entre eles na casa do Inter. Vamos lá, ó. 2,5 nos últimos, sei lá, 20 jogos. O 2,5 aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que só 1, 2, 3, 4 jogos desses últimos confrontos não aconteceu. Então é um cenário sim cabível. Eu gosto dessa cotação de 2,05, já começa com uma cotação muito boa. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o Inter está muito embalado. Olha só os últimos jogos do Internacional. São 6 vitórias consecutivas dentro de casa. E aí você pega na tabela, o Inter está a uma vitória de passar a equipe do Flamengo. E quando eu falei que o Inter poderia brigar por G4 lá atrás, com jogos atrasados, eu não estava brincando, porque o Inter tem um elenco muito forte, montou um excelente elenco, infelizmente caiu na Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, e aí o foco ficou total no Brasileiro. Então o Inter tinha tudo para vir forte para disputar o Brasileirão. É difícil correr atrás de título agora, porque depois desse jogo vai faltar 7 rodadas, né? Mas, pelo menos no G4, eu sei que o Inter deve brigar até o final e tem time sim para vencer o Flamengo por aqui. Para mim, então, eu não acho errado essa cotação do Inter como favorito. O Flamengo vinha de 4 derrotas consecutivas antes de vencer fora de casa. A última vitória do Flamengo fora foi contra o Bahia. Depois já empatou na Copa do Brasil 0-0. Então é um Flamengo que tem mais gols marcados que o Inter fora, mas é também um time que tem mais gols sofridos. O Inter tem uma defesa um pouco melhor, tá? São ataques que falham um pouco em marcar, por isso que eu acho que ambas marcam é bem provável. O aproveitamento do Flamengo é ligeiramente melhor. O primeiro tempo do Flamengo, apesar de ter quase o mesmo número de vitórias do Inter, é mais agressivo, quase o dobro de gols marcados, também tem o dobro de gols sofridos. Já no segundo tempo, o Inter é favorito, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, e o Flamengo sofre com bastante frequência. É um segundo tempo mais over, tá? Se você encontrar um jogo 1-1, com over limite pagando bem no segundo tempo, pode ser interessante. Se você encontrar um jogo 2-2, 2-1, o over limite no segundo tempo pode ser interessante para pelo menos 1 ou 2 gols, tá? O Flamengo tem sofrido muito de cabeça. O Flamengo é uma das equipes no Campeonato Brasileiro que mais sofre de cabeça na competição. Então,
bolas paradas do Inter, se o Flamengo estiver vencendo ou estiver muito recuado, pode ser um bom caminho por aqui, tá bom? Eu fico mesmo com um jogo mais para gols e ambas marcam. Não vou te direcionar aqui se abraçar a favor do Internacional, mas, de fato, eu concordo com essa cotação de favoritismo. Passando agora para a Sul-Americana, o Cruzeiro tem uma tarefa difícil, né? Em casa não conseguiu construir uma vantagem, o jogo ficou 1-1. É um jogo extremamente focado ao vivo, na leitura de jogo. É difícil você colher tantas informações assim do Lanús. Quando você olha para o PDF de apoio, você até tem um Lanús indo bem no Campeonato Argentino, mas é muito difícil de imaginar se o Lanús está levando a sério a competição ou não. Dentro de casa, perdeu a última apenas? Contra quem que o Lanús jogou? Foi contra o Independente, né? Mas vinha de 0-0, 0-0, 1-1, sempre jogos bem amarrados, jogos under. Você vê que é uma equipe que tem uma média de 1.30 de gols marcados, 1.20 de gols sofridos, bem blasé. O time do Cruzeiro não. O Cruzeiro já não tem nenhum tipo de média aqui, de blasé. É um time que sofre 22 gols. Também acabou jogando mais jogos do que o Lanús, né? O Cruzeiro venceu apenas 3 partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento bem ruim, ainda está num processo adaptativo com o Diniz. Eu acho que a pior coisa que tem é você trazer o Diniz no meio da corrida, né? Imaginando aí uma prova de corrida. Você está trazendo um novo treinador no meio do negócio. A roda já está girando. E o Cruzeiro tinha a Sul-Americana, o Cruzeiro tem o Brasileiro, o Cruzeiro tinha outras coisas para focar, mas agora está tendo que reaprender um novo estilo do Diniz. O Diniz não abdica do seu estilo de jogo. Então é um Cruzeiro que vai demorar a dar resultado. E a eliminação do Cruzeiro aqui na Sul-Americana pode ser de fato algo factível, tá? E aí o Cruzeiro vai ter ainda o Campeonato Brasileiro para tentar adaptar essas coisas. Não estou dizendo que vai cair, mas é possível, porque o estilo de jogo do Diniz ainda está no processo de adaptação. Por isso eu não acho errada essa cotação do Lanús com mais favoritismo, mas como é um time mediano na Argentina, o Cruzeiro tem sim capacidade fora de casa para surpreender, assim como surpreendeu a equipe do Libertad, vencendo por 2-0, e eu achava de fato que o Libertad poderia complicar a vida do Cruzeiro na sua casa e acabou não acontecendo. Tá? O Cruzeiro vem de 1-0 contra o Fluminense e 3-0 sofrido contra o Atlético Paranaense. Tudo bem que teve uma expulsão ali com 5 segundos de jogo, mas ainda assim é um time que, qualitativamente falando, acho que na parte técnica é um pouco superior. Porém, vai jogar na casa dos caras, com a torcida dos caras, e isso pode ser um cenário mais complexo, tá? Para mim, o jogo para se trabalhar ao vivo. Não me exponho em gols aqui, a não ser que a gente tenha um cenário discrepante de 2-0, ou se o Cruzeiro estiver vencendo por 1-0 e quiser contra-atacar, se o Lanús estiver vencendo por 1-0 e quiser contra-atacar, de resto, não entraria. Por quê? O foco é se classificar para a final. O primeiro jogo foi 1-1. 1-0 de um lado ou do outro aqui é vantagem e provavelmente uma vantagem curta. Ela vai ser administrada ao invés de querer ser ampliada, tá? Então eu ficaria com mais receio, a não ser que o jogo, como eu falei, degringole para um lado de mais gols para uma equipe só. Para finalizar, esse assunto que vem deixando a gente já estressado antes de começar. Eu não sou botafoguense, mas a gente fica chateado com essa situação do não cumprimento das regras. Foi dito aqui, está escrito já na matéria do G1, que já está rolando um monte de confusão com os torcedores do Botafogo que estão lá no Uruguai querendo assistir o jogo, mas o ministro de Interiores não deixou, ou está vetado, pelo menos até o momento que eu estou gravando, 12h22 da terça-feira, está vetado a presença dos torcedores do Botafogo no jogo contra o Peñarol. É muito provável que o Botafogo se classifique? O Botafogo está com um pé e 89% do outro na final, praticamente. Mas o Peñarol tem a sua chance de lutar, O Botafogo fez bonito no segundo tempo, o Peñarol fez tudo parecido com o jogo contra o Flamengo no primeiro jogo, até que o Botafogo fez o primeiro gol, e aí o Peñarol começou a se expor. Na hora que o segundo gol veio, o Peñarol não teve como segurar. Foi uma chuva de gols, foi um cacete, literalmente, e aí o Botafogo praticamente está na final. O problema aqui é, o Botafogo vai levar o time titular? O Botafogo vai levar o time misto? O Botafogo vai se comportar de uma maneira reativa? Ou o Botafogo vem só para se defender? O Peñarol vai poder, de fato, entrar em campo ou ele vai ser punido pelo fato dele não deixar a torcida do Botafogo entrar e ir contra as regras da Conmebol? Na verdade não foi o Peñarol, A carta que o ministro de Interiores passou, dizendo, passando pano, dizendo que o Peñarol e a sua gente não tem nada a ver com isso, que é uma decisão do governo do Uruguai. Tudo bem, vamos ver se a Conmebol vai interpretar assim, se vai ter jogo ou se não vai ter. Tendo jogo, essa cotação do Peñarol, ela é justa? Você acredita que um time que perdeu de 5-0 no primeiro jogo, ele não tem, pelo menos, a chance de tentar reverter, marcando 1 ou 2 gols? Eu acredito que se houver um valor nesse jogo, esse valor está do lado do Peñarol. Por quê? É provável que o Botafogo coloque um time misto, Agora, se o Botafogo colocar o mesmo time que entrou
no jogo do Rio, no Newton Santos, e se o Botafogo comprar essa briga da torcida, do fato do Peñarol não deixar a torcida do Botafogo jogar, entrar, a gente pode ter aqui um Botafogo surpreendendo o Peñarol, porque o Peñarol não vai poder jogar de maneira nenhuma recuado. Ele vai ter que fazer... É como se o segundo tempo do jogo do Botafogo, no jogo de ida no Newton Santos, é como se esse segundo tempo tivesse mais 90 minutos. Ou seja, vai o Peñarol, saiu a bola, o juiz apitou, o Peñarol vai embora, com todo mundo para dentro da área, para começar a chuveirar a bola na área, e o Botafogo vai ter o contra-ataque. Por isso que eu tenho minha ressalva de te indicar uma vitória do Peñarol aqui. Porque se é um time que vem desde o apito inicial para se expor, o contra-ataque do Botafogo pode ser e deve ser efetivo. Então a primeira coisa que você deve observar é quem o Botafogo vai colocar na titularidade. Olhando aqui a possibilidade que eu tô vendo, o time do Botafogo tende a jogar com o time titular. Pelo menos é o que tá de expectativa. Tá? Mesmo o Botafogo tendo vencido o Bragantino no finalzinho, foi um jogo que rolou um desgaste muito grande para a equipe do Botafogo, o Botafogo tende a levar o time praticamente titular. Alex Telles, o Barbosa, o Bastos, o Vitinho, o Gregory, que fez o gol contra o Bragantino, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, e o Igor Jesus. Esse time aí é como se o segundo tempo lá no Newton Santos tivesse mais 90 minutos. Ah, vai vir para cima o time do Peñarol? Beleza, vambora. Qualquer contra-ataque do Botafogo é opção para gol. Então, eu prefiro me abdicar de trabalhar o mercado de resultado final e pensar onde? No jogo para gols. Esse 2,5 gols para mim ele faz muito sentido. O Peñarol, com a sua torcida, com a sua enxada, dificilmente vai parar de atacar, vai parar de lutar. Mesmo a vergonha que o Peñarol sofreu, já sofreu. O que ele pode fazer aqui agora é cair lutando, ou tentar um milagre. E isso envolve ir para cima. E o Botafogo, ele pode até ter a ideia ali nos primeiros minutos de jogar recuado. Mas a partir do momento que ele vê que a segunda bola caiu no pé dele, que ele tem chance de fazer uma ligação ali para um jogador de ataque, ele vai contra-atacar. Então, para mim, é um jogo para 3 gols e eu iria pensando nesse cenário de pelo menos 2 gols. Não duvido do ambas marcam, porque nessa de martelar, o Peñarol pode marcar. E aí 1,91 para o ambas marcam é alto e eu ficaria nesses 2 cenários. O ambas marcam e o 2,5. É provável que o Botafogo esteja na final, né? Mas o Peñarol merece a chance de lutar. E o Botafogo, claro, pode expor essa linha defensiva do Peñarol, pode explorar essa necessidade absurda do Peñarol para poder vencer ou marcar gols por aqui. Beleza? Tomara que até a hora do jogo, a torcida do Botafogo que viajou, que vai ter prejuízo se não conseguir ver o jogo, consiga entrar no estádio. Se isso não acontecer, tomara que o Peñarol pelo menos seja punido, né? Ou que alguém se responsabilize por esse absurdo. Tá bom? O espaço está aberto aqui para vocês. Muito obrigado pela companhia. Espero que você me ajude também com complementos e informações e correções, claro. E não se esqueça, apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Cuide bem do seu capital. Um grande abraço e até a próxima.